Plano de Estudo Tutorado, primeiro ano, Ensino Médio Integral, volume 3. Matemática. Equação do segundo grau, também conhecida como equação quadrática. O que é uma equação do segundo grau? É uma equação escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente aos números reais e a diferente de zero. A, b e c são chamados os coeficientes numéricos da equação do segundo grau. Lembrando que o b e o c até podem zerar, o a jamais. A sempre diferente de zero. Alguns exemplos de equação do segundo grau. 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Toda a equação do segundo grau tem que aparecer aqui a variável elevada ao quadrado. É a condição de existência. Menos x ao quadrado, menos 7x mais 1. Aqui eu tenho, novamente, a variável elevada ao quadrado. X ao quadrado, menos 4x igual a zero. Mais uma vez, a variável ao quadrado. Nem sempre vai ser a letra x. Pode ser utilizado qualquer outra letra, mas, por padrão, a gente vai utilizar, na maioria das vezes, a letra x. Não é regra, né? 3/4 de x ao quadrado menos 25 igual a zero. Determinando os coeficientes numéricos de cada equação dada. Lembrando que toda a equação do segundo grau é na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Os termos podem ser positivos ou negativos. E o a tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Então, a é quem acompanha x ao quadrado. Veja que nessa equação, 2x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a zero, o a é 2. B é quem acompanha x. Nessa equação, o b é 3. E c é o termo independente, que não acompanha nem x ao quadrado nem x. Então, o c é 4. Vamos para outro exemplo. Menos x ao quadrado, menos 7x mais 1 igual a zero. O a é menos 1. Quem está acompanhando x ao quadrado aqui? Menos 1. Nós sabemos que o coeficiente 1 não é necessário escrever. Aqui eu sei que está escrito menos 1, mesmo que o 1 não apareça, né? Quem é o b? Menos 7. E o c? Mais 1 ou simplesmente 1. Então, determinamos a ABC dessa segunda equação do segundo grau. Próximo exemplo, x ao quadrado menos 4x igual a zero. Quem é o a? 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. Quem é o b? Menos 4. Veja que o c não aparece, então nós dizemos que o c é zero. Mais um exemplo, 3/4 de x ao quadrado menos 25 mais é igual a zero. Quem é o a? 3/4. Quem é o b? O b é quem acompanha x, olha só, não tem aqui. Então o b é zero. E quem é o c? Menos 25. Então a gente tem que dominar essa parte de determinar o a, b e c para poder conseguir resolver as equações da atividade. Aqui eu tenho a famosa fórmula de Bhaskara, que é estudada no 9º ano e depois o resto da vida a gente nunca mais vai parar de estudar. A fórmula de Bhaskara, x é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Delta é o discriminante da equação do segundo grau. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Algumas pessoas preferem colocar aqui dentro desta raiz já o valor do delta, a fórmula do delta, né? Isso é opcional, cada um faz da forma que achar melhor. Eu prefiro assim, ó, fazer o delta separado, mas isso aí é pessoal. Aqui eu tenho alguns exemplos. Determine as raízes ou zeros de cada equação do segundo grau. Bom, então vamos ao primeiro exemplo, x ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero. Raiz ou zero de uma equação é o valor que você vai substituir aqui no x e que vai zerar. Então, qual o valor que eu vou substituir aqui no x e que no final vai zerar? Por isso que também é chamado de zero da função.
Eu posso falar raiz da função ou zero da função. Não confunda raiz com raiz quadrada. Isso aqui é outra coisa, tá? Raiz quadrada não é a mesma coisa de raiz em se tratando de matemática, certo? Raiz ou zero da função são os valores que, se eu substituir aqui no valor do x, vai zerar, né? O mesmo número que eu colocar aqui, eu tenho que colocar aqui. E o valor final tem que zerar. Por isso que se chama zero da função, ok? Então, vamos relembrar aqui. Primeira coisa, determinar o ABC. O A é 1, coeficiente do x ao quadrado. O B é menos 2 e o C é menos 15. Agora que você já sabe o ABC, vamos determinar o discriminante delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Substituindo os valores, sempre que eu substituo em parêntese, B menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 15. Então, menos 2 ao quadrado mais 4. Esse menos aqui choca com esse menos, vira mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Então, delta ficou 4 mais 60, 64. Delta deu um número positivo. Observe aqui. Toda vez que o delta for um número maior que zero, isso significa que nós teremos duas raízes reais diferentes. Ou seja, x1 vai ser diferente de x2. Isso não é coincidência, isso é regra. Então, lembre sempre, toda vez que o delta for um valor maior que zero, nós teremos duas raízes reais diferentes, ok? Continuando aí, então agora a gente vai continuar essa equação. Já sei o valor do A, do B, do C e o delta. Agora eu vou encontrar as raízes, que é o x1 e o x2. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aqui eu tenho a nossa fórmula de Bhaskara. Então, basta que eu substitua cada letrinha no seu lugar. Menos b, quem é b? Menos 2, mais ou menos. Raiz quadrada de delta, 64, dividido por 2 vezes a, que é 1. Menos vezes menos, mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 64? 8, dividido por 2. Chegou aqui, nós sabemos que a gente vai ter que fazer uma vez com mais, uma vez com menos, que é o que nós conhecemos como x1 e x2, não é isso? Então, vamos lá. Posso começar com mais ou com menos. Isso não vai influenciar em nada no resultado final, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro com mais aqui. 2 mais 8 dividido por 2. 2 mais 8, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, já achei uma resposta. Agora, vou fazer com menos. 2 menos 8 sobre 2. 2 menos 8, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Portanto, as raízes ou zeros da equação x ao quadrado menos 2x menos 15 igual a 0 são menos 3 e 5. Isso significa que, se você substituir o valor menos 3 aqui e aqui, vai zerar no final, tá? Da mesma forma, se você substituir o valor 5 aqui e aqui, onde tem o x, né? Também vai zerar no final, certo? Se não zerar, é porque a conta está errada, ok? A nossa solução é colocada entre chaves. Geralmente nós colocamos a menor primeira, né? Menos 3 e 5. Então, tanto faz eu substituir o valor do x aqui, ó, por menos 3. Claro que quando eu coloco menos 3 aqui, aqui também tem que ser, né? Aí vai zerar. Ou então eu vou substituir o valor do x aqui por 5, certo? E aí no final vai zerar. Por isso que é chamado de zero da função. Vamos ver mais um exemplo. Determine as raízes ou zeros da equação do segundo grau. X ao quadrado menos 8x mais 16.
Primeiro nós vamos determinar os coeficientes A, B, C. A é 1, que é quem acompanha o x ao quadrado. B é menos 8, que é quem acompanha o x. E C, 16. Delta, o discriminante, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, quem é o B? O B está aqui, ó, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 16. Base negativa, expoente par, resposta positiva. Né? Menos vezes menos vai virar mais. 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 16, menos 64. Então, delta zerou. Observe aqui, ó. Toda vez que o delta for zero, nós teremos duas raízes reais iguais. Lembre sempre deste detalhe. Sempre que o delta zerar, eu vou ter o x1 igual ao x2. Também não é coincidência, é regra, certo? Então, essa regrinha aqui, sempre lembrar. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Continuando aqui. Então, agora que a gente já sabe que nós teremos duas raízes reais iguais, x1 igual a x2, então agora eu vou terminar de resolver a nossa equação. Já sei quem é o A, quem é o B, quem é o C e o delta. Agora nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. Substituindo os valores, né? Menos B, quem é o B? Menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 0, dividido por 2 vezes A, que é 1. Menos vezes menos vai virar mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, 2 vezes 1, 2, certo? Aqui eu tenho, né, uma vez com mais, uma vez com menos, se bem que quando eu vou somar mais 0 ou menos 0, não vai alterar em nada, mas a gente vai fazer aqui, olha só, uma vez com mais, 8 mais 0 sobre 2, 8 mais nada é 8, 8 dividido por 2 é 4, agora com menos, 8 menos 0 sobre 2. 8 menos nada. Se eu tenho 8 e vou tirar nada, fica o quê? 8 dividido por 2, 4. Então, veja que nós encontramos aqui a mesma resposta, tanto no x1 quanto no x2, né? Só que isso não é coincidência. Isso é regra, porque o delta foi 0. E quando o delta é 0, eu terei sempre duas raízes reais iguais, tá ok? Portanto, as raízes são 4 e 4. Como é a mesma, não há necessidade de escrever duas vezes. Eu digo que a solução é 4, ou seja, se você substituir 4 aqui e aqui, né, onde tem o x, vai zerar. Por isso que se chama também zero da função. Nós dizemos que 4 é uma raiz de multiplicidade 2. Ou seja, ela é uma raiz dupla. É a mesma coisa de falar raiz dupla aí, certo? Vamos aqui para mais um exemplo. Determine as raízes ou zeros da equação do segundo grau x ao quadrado mais 10 igual a 0. Primeiramente, A, B, C. A é quem acompanha o x ao quadrado, então o A é 1. O B é quem acompanha x, verifique que aqui, ó, não tem o B, por isso que eu vou colocar 0. E o C é o termo independente, que não está acompanhando nem x ao quadrado, certo? Vou calcular o delta, B ao quadrado, menos 4AC. Observe que no lugar do B, eu substituí por 0, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 10. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, 0. Menos 4 vezes 1 é menos 4 vezes 10, menos 40. Se eu tenho nada e vou tirar menos 40, nada não é nada, né? Nada não é nada. Então, ó, esquece esse nada aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar somente o menos 40, certo? Portanto, delta é menos 40. Olha o que aconteceu. Toda vez que o delta é um número negativo, implica que não há raízes reais. O que isso significa? Significa que não existe, aqui é o sinal do não existe. E eu tenho, olha só,
Reinaldo, não existe x1, não existe x2. Lembrando que nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais. Não há raízes reais. Quando você estiver estudando lá na frente, a gente vai ver que existe um conjunto maior, que é o dos números complexos. Por isso que é importante falar que não há raiz real. Não tem x1, não tem x2, certo? Então, essa aqui é uma observação bastante importante. Delta negativo, delta menor que zero, não há raízes reais. Portanto, não existe solução para essa equação no conjunto dos números reais. A gente representa a solução com o vazio, que são duas chaves vazias, ou seja, não tem solução. Qual o valor de x? Não tem. Ou então, eu posso também representar com essa bolinha cortada, que significa, da mesma forma, conjunto vazio, ou seja, sem solução. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Até a próxima.